Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vão todos, meus queridos? Vem aqui, professor Agnello, com mais uma videoaula. E desta vez vamos ter uma aula bem interessante de uma matéria que eu gosto bastante. Nós vamos falar de Grécia, tá ok? Mas antes, estão se prevenindo? Lavando as mãos, usando álcool em gel, usando máscara. Lembra, a gente ainda está na pandemia, tá, galera? Não pode dar mole, não. Tá ok? Então vamos lá. Lembrando que essa atividade é a leitura da páginas 123 à página 128. Tá ok? É a leitura dessas páginas. Tranquilão? Então, beleza, queridos. Grécia Antiga, primeira parte. Galera, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. A Grécia é o berço da política. Foram lá que foram criados vários princípios políticos que são utilizados até hoje, né? Na cidade de Atenas, que a gente já vai falar melhor dela aí. É o princípio da democracia, né? O governo do povo, demo, povo-cracia, governo. A isonomia, né? Que é a ideia que é todo mundo igual perante a lei. Todas essas ideias foram criadas na Grécia Antiga. Por isso que a Grécia Antiga é chamada de berço da política. E o próprio nome política vem da palavra polis, são as cidades-estado gregas, tá? A Grécia surgiu no sudoeste do continente europeu, né, na parte um pouco mais lá de baixo. Nessa região daqui, ó, se a gente for pegar aqui a Europa, aqui é a região da Grécia, na parte sudoeste dessa região, a chamada Península Balcânica. Os primeiros povos que não chegaram a ser gregos, tá? Mas os primeiros povos a tomarem conta daquela região ainda no período neolítico foram os pelasgos, né? E por volta de 1700 a.C. começou a migração de povos para aquela região, os aqueus, os eólicos, os jônios e os dórios, né? Que foram esses povos que formaram a Grécia, o povo grego, tá? Então, como eu falei, a Grécia é a junção desses povos. E, por causa da Península Balcânica de Elade, os gregos também se chamavam de helenos, por causa da região. Isso é uma coisa mais histórica, né? Mas, mitologicamente, os gregos se chamavam de helenos porque achavam que eram descendentes de Helena de Troia, né? Considerada uma das três mulheres mais bonitas da história. Para quem não sabe, as três mulheres mais bonitas da história consideradas Helena de Troia, a Rainha de Sabá e Cleópatra. Tá ok? Agnello, é verdade? Gente, eu não sei, mas eu acho que elas devem ter sido maneiras, né? Bem gatinhas e tudo mais. E aí, a Grécia ela é dividida em alguns períodos históricos. Temos eles aí. Primeiro período neolítico, né, que é a presença dos pelasgos. Período pré-homérico, e eu já vou falar de Homero. Pré-homérico, né, de que é mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, quando surge a civilização cretense e a civilização micênica. O período homérico, mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Nesse período, os maiores relatos desse momento são os poemas criados por Homero, que é a Ilíada, que narra a Guerra de Troia, né? Aquiles, Heitor, aí o Cavalo de Troia, toda essa história. E há o outro poema que é a Odisseia, né? Que é as aventuras de Ulisses. Ulisses era o rei de Ítaca, a ilha de Ítaca. E a Odisseia conta a história da saída de Ulisses da Guerra de Troia e a sua volta para a ilha de Ítaca, que demora 20 anos esse retorno dele. Né? A rainha esperando, então nisso ele se mete em várias aventuras. Vários relatos do cotidiano grego estão contidos nesse poema, então por isso que é chamado de período homérico. Aí nós temos aí o período arcaico, clássico e helenístico, tá? E a gente vai tentar falar um pouquinho de cada período desse. Primeiramente,
nós vamos falar do período homérico. Agnelli, os pelágicos. O pelágico são os povos que surgiram ali no período neolítico, né? Não tem tanta explicação para se dar. A gente vai entrar logo no período homérico, pré-homérico, né? De mais ou menos de 2000 a 1200 anos antes de Cristo. Surge a civilização de Creta, que é uma civilização altamente comercial, né? Que influencia bastante os gregos. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Os cretenses não eram gregos, tá ok? Eles não eram gregos, influenciaram os gregos. O rei, né, que tinha o título de Minos, que era o título de rei, vivia em palácios luxuosos e tudo mais, e uma das principais cidades deles era a cidade de Knossos. Eles não tinham, ele tinha uma escrita, mas ainda uma escrita que ainda não tinha sido, ainda não foi decifrada. Por que eles tinham escrita? Lembra que eu falei que a escrita ela é criada para as atividades comerciais. Então, como os cretenses eles eram grandes comerciantes, criaram uma escrita para o desenvolvimento das atividades comerciais, né? Creta se enfraquece por volta de 1450 a.C., há incêndios e alguns problemas. Esses incêndios, a gente não sabe dizer se eles foram criminosos ou foram por fenômenos naturais, e outras invasões, e principalmente do povo aqueu, né, que invade e domina totalmente os cretenses. Tem um detalhe que diz, né, segundo a mitologia, que Creta tinha um minotauro, né, a lenda do minotauro. Agnello, qual é essa lenda? Gente, o minotauro é aquele ser, né, parte homem, corpo de homem, cabeça de touro, e se alimenta de carne humana, né? Então a ilha tinha que estar sempre cedendo oferendas, né? O Minotauro gostava de garotas, né? Meninas. Tinha que estar sempre cedendo as meninas lá para ele se alimentar, até que um herói, né? Que a gente vai falar depois de deuses, herói um pouco mais calmo, um herói grego chamado Teseu, ele mata o Minotauro dentro do labirinto e falavam que esse labirinto ficava abaixo do palácio da cidade de Knossos, tá? Lembra que ele, para não se perder a história, que ele, para não se perder o labirinto, ele amarrou um barbante, que começou a andar para não se perder no labirinto de Creta, tá? Então isso é uma das histórias mitológicas, né? Agora, em 1700 surgiu a civilização micênica, formada pelos aqueus. Detalhe, eu falei que os aqueus dominaram os cretenses. Dominaram depois que formaram a civilização micênica. Cara, os cretenses, olha só o que os micênicos fizeram. Aprenderam todas as relações e os contatos comerciais. Os micênicos aprenderam, né, todos esses relatos comerciais com os cretenses. Depois dominaram os cretenses. Tá ok? Aí eu botei aqui, ó, Creta era essa ilha, Grécia era aqui, ó, Creta é essa ilha aqui, né? E a civilização micênica era essa civilização aqui, ó, que posteriormente domina essa região, que é a região de Creta. Eu só queria dar um adendo para vocês que eu vou falar depois de novo, com mais calma, na outra parte da aula, a gente vai falar de filosofia, mitos e tudo mais. Mas um mito ele é uma personificação de uma verdade ainda não alcançada, né? Ou seja, um mito é uma explicação de algo sem explicação naquele momento. O Minotauro ele é uma mitologia, mas ele retrata um período em que Creta dominava toda a região e todo mundo tinha que pagar tributos a Creta, né? Então, essa mito do Minotauro ele é um mito real, né? Quer dizer, não é que o Minotauro existiu, mas ele é um mito que retrata uma realidade que acontecia naquele momento. Quando a gente for falar de mito, a gente vai falar com um pouco mais de calma sobre isso. Aí, período homérico, ou seja, aquele período que eu falei que os historiadores buscavam informações e muitas delas estavam contidas no poemas de Homero. A verdade, galera, é que a gente nem tem certeza se Homero existiu, tá? Mas esses poemas foram dados para ele, né? Colocados em nome dele. O Ilíadas, que relata a Guerra de Troia, e a Odisseia, né? Como eu falei anteriormente. Nesse período homérico, na Península Balcânica foi invadida por vários povos. E
a civilização micênica foi conquistada. Os jônios e os eólicos dominavam a Grécia continental e os dórios a península do Peloponeso. Para quem não sabe, a península do Peloponeso é onde vai surgir Esparta. E a gente vai ver um pouco aí mais na frente. E é nesse período pré-homérico que ocorre a primeira diáspora grega, ou seja, a primeira vez que os gregos começam a se espalhar pelas regiões da Grécia, principalmente na Ásia Menor. A Guiné, eu não sei onde é a Ásia Menor. A Ásia Menor é essa região daqui, ó, que fica mais ou menos aqui. No mapa não mostra, mas fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui, ó, olha só, fica aqui também não mostra, mas fica aqui, ó, mais ou menos aqui, que faz parte ainda já do continente asiático. E é nesse momento que os gregos começam a criar o que a gente vai chamar de genos. Genos é uma localização, gente, é tipo uma comunidade. E geralmente essa comunidade é formada de parentes, né? Formada de pessoas da mesma organização, dos mesmos clãs. Formam esses genos, e esse geno eles tinham como se fosse um trabalho coletivo, né? Todo mundo trabalhava em torno desse geno, controlado por um pater, que ele é um chefe, ele é um líder, né? Geralmente o homem mais velho, ele era um grande líder, sacerdote, governante, ele que mandava naquela região toda. A junção de vários genos formaram as polis, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais aí na frente. Período arcaico, crescimento da população grega, né? Os pater, o que os paters fizeram? Como a população grega cresceu muito e precisava muito de produção agrícola, né? Precisava muito da agricultura, eles tomaram, para ganhar muito poder, eles tomaram para si as regiões mais férteis. E com isso eles começaram a fazer o domínio da sociedade. E esses genos, vários deles, ou um único, ou vários genos se juntando, formaram as polis. Gente, as polis é a mesma coisa que cidades-estados. Lembrando que são cidades independentes uma das outras. São cidades que têm uma autonomia política. Gente, as polis gregas tinham cada uma a seu líder, né? O seu grande rei. Exemplo, nós tivemos Leônidas, né? Até que fala do filme 300, do grande rei de Esparta. E a gente vai falar, tinha outro rei, Esparta tinha uma diarquia, né? E aí o que acontece? A gente vai analisar as características de Esparta. Lembrando que a civilização grega é chamada de civilização porque, mesmo eles tendo as autonomias políticas, a civilização grega tem a mesma cultura, né? Todos têm a mesma língua, adoram os mesmos deuses, se vestem da mesma forma, por isso que eles são considerados uma sociedade, quer dizer, uma civilização, desculpe. E essas polis, né, essas cidades-estados, geralmente, elas na parte mais alta, elas tinham o que a gente chama de acrópole, né, aquelas construções que ficavam na parte mais alta, que podia vigiar, né, vigiar toda a cidade-estado. Ok? Pessoas se dedicaram ao comércio e tudo mais, e nesse momento ocorre, no período arcaico, a segunda diáspora judaica, né? Os gregos começaram a fundar colônias pelo mar Mediterrâneo. Fundar colônias na Ásia Menor, no sul da África, lá na Península Itálica, né? Começaram a se espalhar para aquelas regiões. E muitas dessas colônias se tornaram polis, né? E a maioria das polis era governada por uma aristocracia, ou seja, a galera que tinha mais grana, os maiores detentores de terras. Tá ok? Queridos, nós vamos parar nessa parte aí. A aula parte 2, a gente vai entrar nas cidades-estados gregas, vou falar de Atenas, Esparta, e vou falar de mais algumas. E na parte 3 a gente vai falar de filosofia, nós vamos falar de mitologia grega e outras características. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Um forte beijo do professor Agnello e se cuidem. Beijo, sexto ano.